Olá, sétimo ano! Hoje vamos falar sobre complementos verbais, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Complementos verbais. Definimos os complementos verbais como os termos que se ligam aos verbos para receber a ação que eles expressam. Apesar de esse conceito parecer complexo, os exemplos demonstrarão que é bem simples. Então, o complemento verbal é aquilo que vem após o verbo, depois do verbo, dando sentido a ele. A todo este movimento assistiu Manuel. Então, aqui eu tenho o verbo, né? E se eu falo para vocês, todo este movimento assistiu? Vocês vão me perguntar, assistiu a quê? Ou o quê? Se eu pergunto ao verbo assistiu o quê ou a quê, ele é um verbo transitivo. Então, todo verbo que necessita de complemento, ou seja, que eu faço a pergunta o que ou a que, ele é um verbo transitivo. Vendo Manuel o desamparo. Vendo o quê? Né? Então, se eu pergunto o que para o verbo ou a que, ele é um verbo transitivo. Agora vamos descobrir o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Nas duas orações, os termos a todo este movimento e o desamparo se ligam aos verbos. Além disso, são pacientes da ação verbal, ou seja, eles respectivamente recebem a ação de assistir e ver. Agora, o que é um objeto direto? Ou objeto direto aqui, tá? Também podemos classificar como verbo transitivo direto. Então, objeto direto e verbo transitivo direto, tá? Tem a mesma explicação para os dois. Trata-se do termo que complementa o verbo sem que ele exija preposição. Desde já, vale destacar que há casos de objeto direto com preposição, desde que o verbo não a tenha exigido. Isso é um outro caso que vamos estudar mais adiante. O menino olhava o livro atenciosamente. Então, aqui eu tenho o menino olhava, olha o verbo olhava, está ligado ao seu complemento, né? Sem preposição, pois sabemos que o o não é preposição. Então, olhava está ligado diretamente ao seu complemento direto, então é um objeto direto, ou seja, olhava é um verbo transitivo direto. Então, transitivo direto é quando é ligado diretamente, sem preposição. E o objeto indireto? Trata-se do termo que complementa o verbo quando este exige preposição. No entanto, vale destacar que há casos de objeto indireto sem preposição, quando outras razões gramaticais impossibilitam a inserção dela, mas no seu comum ele tem a preposição. Trouxe é o verbo, trouxe a encomenda para a avó. Olha aqui o complemento verbal. Trouxe a encomenda para a avó. Para que ou para quem é o complemento? Vejam que é ligado pela preposição a. Então, se o verbo é ligado ao seu complemento com o uso de preposição, nós temos então um objeto direto ou o objeto indireto, perdão, ou transitivo indireto. Professora, preposições, mas quais são as preposições? As mais usadas para ligar o verbo ao complemento são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás.
Eu trouxe aqui essa tabelinha para vocês estudarem as preposições. Então, transitivo direto ou objeto direto é ligado ao verbo, ao complemento, sem preposição. Transitivo indireto ou objeto indireto, o verbo se liga ao complemento com preposição. E o que é um adjunto adnominal e adjunto adverbial? O adjunto adnominal é o termo de valor adjetivo capaz de evidenciar as características ou especificações do substantivo, que funciona como núcleo de uma função sintática qualquer. Então, o adjunto adnominal são as palavras que vão ficar ao redor do substantivo, caracterizando esse substantivo. Então, para ser um adjunto adnominal, as palavrinhas têm que mudar o substantivo. Adnominal vem de nome, e nome na língua portuguesa é substantivo. O primeiro blog do mundo foi escrito por um cientista brasileiro. Notem aqui que eu tenho algumas palavras grifadas. Para eu identificar o adjunto adnominal, primeiro eu tenho que encontrar os substantivos da frase. Então, eu tenho aqui o blog, né? Foi escrito por um cientista. Então, eu tenho cientista que também é um substantivo. Então, as palavrinhas o primeiro, do mundo e e brasileiro está modificando. O primeiro e do mundo está modificando o substantivo blog e o e cientista está modificando o substantivo cientista. O primeiro sintagma tem como núcleo o substantivo blog, a qual se ligam aos seguintes adjuntos adnominais: o, que é um artigo, o numeral primeiro e a locução adjetiva do mundo. O segundo sintagma tem como núcleo o substantivo cientista, como eu falei para vocês, o qual se ligam o artigo e o adjetivo brasileiro. Agora é importante. Mas, professora, quais são essas palavrinhas? O que modifica um adjunto adnominal? Eu tenho que encontrar ao redor do substantivo palavras que sejam artigos, numerais, adjetivos ou locuções adjetivas e os pronomes com valor adjetivos. Essas 5 classes de palavras, essas palavrinhas exercem a função de adjuntos adnominais, ou seja, os artigos, os numerais, os adjetivos, as locuções adjetivas e os pronomes, eles caracterizam o substantivo. E o adjunto adverbial? A definição do adjunto adverbial na sintaxe é a mesma que o advérbio tem na morfologia. É o termo que se relaciona com adjetivo, advérbio e, prioritariamente, verbo, para modificá-los por meio de uma circunstância. Então, o adjunto adverbial, ele modifica um adjetivo, um advérbio e um verbo, diferente do adnominal que modifica substantivo. Esse daqui, o adverbial, ele modifica, ou seja, ele acompanha e modifica um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Olha essa frase. Antecipadamente, eu estudava para a prova com os colegas. O antecipadamente, o quê? Eu estudava. Para a prova, o quê? Eu estudava. Com os colegas, o quê? Eu estudava. Então, estudava é um verbo. E todas essas palavrinhas aqui estão modificando, ou seja, caracterizando o verbo estudava. A língua portuguesa oferece diversas formas para organizar as ideias e as informações em enunciados. Quando optamos por uma ou outra estrutura, devemos atentar para adaptações e mudança de classificação. Veja essas duas orações. Agora nós vamos diferenciar aqui quando eu classifico adjunto adnominal ou quando eu classifico adjunto adverbial. Nos blogs, os autores estabelecem diálogo com o leitor. Diálogo é um substantivo, é um verbo, é um adjetivo ou é um advérbio?
Diálogo. Ah, diálogo é o nome que se dá a uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, é um substantivo. Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Por quê? Porque o que vier aqui, ó, o com leitor, está modificando um substantivo, está modificando um nome. Agora, no blog, os autores dialogam com o leitor. Dialogam, eles dialogam. Então, aqui eu tenho uma ação. Se eu tenho uma ação, eu tenho um verbo. E o com leitor aqui está, então, modificando um verbo. E o que modifica verbo é um adjunto adverbial. Então, se modifica substantivo, como foi aqui, eu tenho um adjunto adnominal. Mas se modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, é um adjunto adverbial.